Olá, eu sou a professora Mara Araújo e hoje nós vamos falar de um programa muito importante dentro da estrutura do governo federal e dentro dos propósitos da Caixa, que é o programa Minha Casa Minha Vida. O que nós vamos começar a falar, né? Como os outros conteúdos novos, nós sabemos que nós não temos um histórico de questões, porque isso nunca caiu no edital anterior. Então aqui nós vamos falar do conteúdo, né? E depois nós vamos fazer algumas questões por conta e risco, né? O que é mais importante em todos esses programas, todos esses produtos, né, que foram incluídos no novo edital? É a gente trabalhar o que é o programa, quais as fontes de recurso, qual é o público-alvo e como que é a operacionalização. Então não tem como fugir disso, porque realmente é um produto operacional. Então nós vamos começar discutindo o que é, como que é a estrutura e a finalidade desse programa Minha Casa Minha Vida. Bom, o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem por finalidade criar mecanismos de incentivo, tanto a produção e a aquisição de novas unidades habitacionais. E aí nós já podemos pegar uma primeira questão, que provavelmente vai perguntar, olha, o programa Minha Casa Minha Vida pode financiar imóvel usado? Não, observem que é a aquisição de novas unidades habitacionais. Ou então, a requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais. Bom, qual é a faixa de renda, né? Famílias com renda mensal de até R$5.000. E aí ele vai ser dividido em 2 subprogramas, que isso aí também pode ser uma nova questão. Quais são os subprogramas dentro do programa Minha Casa Minha Vida? Então nós temos o Programa Nacional de Habitação Urbana e o Programa Nacional de Habitação Rural. Então, vamos colocar essa primeiro organograma nosso aqui, né? Então, o programa Minha Casa Minha Vida, né, uma sigla grandinha, né? Programa Minha Casa Minha Vida, é um programa que vai democratizar o acesso à habitação, sendo que para famílias, né, com faixa até R$5.000 de renda, só que aqui ele tem um desdobramento, então ele vai atender tanto o setor urbano como o setor rural. Então eu vou ter aqui Programa Nacional de Habitação Urbana e o Programa Nacional de Habitação Rural. O que nós vamos discutir então é quais os objetivos gerais do programa Minha Casa Minha Vida, aqui chamando atenção para alguns conceitos que são muito importantes, né, os conceitos que vão ser utilizados na legislação. Aqui, qual é a responsabilidade do governo federal, dos estados e dos municípios, onde o programa vai ser colocado em prática. Quais as faixas de renda e os benefícios, as possibilidades dentro de cada um desses programas e como funciona aí esse apoio do governo federal, principalmente em relação às subvenções, né? Ou seja, as ajudas, né? Para que essa população de renda mais baixa possa ter acesso a esse financiamento. Bom, nós vamos discutir aqui alguns conceitos, então, que vão entrar ao longo da nossa discussão. Então nós precisamos saber qual é o conceito de grupo familiar, o conceito de imóvel novo, isso aí eu acho inclusive que é uma questão que vai cair, né? Qual é o conceito de imóvel novo, até quantos meses de habite, você anota isso aí no seu caderno. O conceito de oferta pública de recurso, de requalificação de imóveis urbanos, que é que isso quer dizer, e o conceito de trabalhador rural. Então, vamos trabalhar aqui de uma forma bastante resumida esses conceitos. Primeira coisa, o que é grupo familiar? Bom, o grupo familiar, dentro da legislação, é considerado uma unidade, né, uma unidade nuclear, composta por um ou mais indivíduos que contribuem para o rendimento ou então têm despesas por ela atendidos. Então, eu posso ter dentro da família pessoas que trabalham e que não trabalham, né? Então, ou seja, é o grupo familiar que vive a partir daquela renda, sendo ou não contributivo dentro daquele grupo, ok? Conceito de imóvel novo, faça um asterisco nisso aí, porque eu acho que vai cair. É a unidade habitacional com até 180 dias de habite-se, ou então que tenha um documento equivalente, expedido aí por algum órgão municipal competente, ou nos casos de prazo superior, ou seja, acima de 180 meses de habite-se, que não tenha sido habitada e nem tenha sido alienada, ou seja, nunca foi vendido. Então, imóvel novo, até 180 dias de habite-se. Eu falei meses, né? Não, até 180 dias de habite-se, 6 meses. Se tiver um prazo superior, mas nunca tiver sido habitada nem alienada, ela também é considerada como um imóvel novo, ok?
Agora e o conceito de oferta pública de recursos. Olha, o Poder Executivo Federal, ele tem alguns procedimentos que vão destinar, né, vão ter o objetivo de prover recursos, ou seja, disponibilizar recursos para as instituições ou agentes financeiros dentro do sistema financeiro da habitação. Com que objetivo? Para viabilizar essas operações no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Ok? Aí nós vamos ver, no segundo momento, como que é feita essa oferta pública, quais as fontes de recursos públicos que vão entrar dentro desse pacote. Ok? Bom, e requalificação? Quando se fala que é prevista financiamento para requalificação de imóvel urbano, o que isso quer dizer? Quando eu tenho aquisição de um imóvel, né, e essa aquisição é conjugada com execução de obras e serviços, aí com o objetivo de quê? Recuperar, né, esses imóveis e depois ocupar para fins habitacionais. Então, muitas vezes a gente tem um imóvel que é tombado, um imóvel que é abandonado, enfim, né? Que ele vai ter esse financiamento e automaticamente é a aquisição e a reconstrução, a reorganização para fins habitacionais. Nesse caso, é admitida também a execução de obras e serviços, evidentemente, necessários à modificação desse uso. Então, de repente, era um imóvel comercial, ou seja, não tinha fins habitacionais e dentro do programa ele vai virar um segmento habitacional. Isso é muito importante porque muitas vezes você tem um prédio público, por exemplo, que foi abandonado ou um prédio tombado pelo patrimônio e que está abandonado também e que, de repente, aquilo ali vai ser revertido para habitação popular. Bom, aí dentro do programa ainda, aí claro, né, dentro do Programa Nacional de Habitação Rural, qual é o conceito de trabalhador rural? Aí ele tem que ser a pessoa física, só pessoa física, que dentro da propriedade rural presta serviços de natureza não eventual ao empregador rural. Ou seja, se é serviço de natureza não eventual, ele é empregado, né? Empregado no setor rural. E aí ele tem dependência desse empregador e recebe salário, ou seja, é um empregado dentro do setor rural, ok? Bom, depois desse primeiro grupo de conceitos, o que é importante a gente chamar a atenção? Chamar a atenção para as responsabilidades da União, ou seja, do governo federal, na implantação desse programa. Bom, vamos ver então aqui. Isso é muito importante porque, como é legislação, o CESP adora legislação, então vamos passar aqui para você ter esse material para fazer uma revisão depois. Então, para a implementação do programa Minha Casa Minha Vida, a União, claro que aqui observada a disponibilidade orçamentária, né, e financeira, vai ter como responsabilidade conceder subvenção econômica ao beneficiário pessoa física no ato da contratação do financiamento habitacional. O que é subvenção econômica? É uma ajuda. Então, que vai fazer com que o financiamento, a operação não comprometa a situação da instituição financeira que está concedendo e, ao mesmo tempo, viabilize a aquisição daquele imóvel pela população de baixa renda. Então, na prática, a subvenção é um valor que o governo federal está dando, né? A subvenção é um valor dado, concedido, para que as duas partes consigam fechar o negócio. Então, vamos supor, o imóvel custa lá R$30 mil, a instituição financeira ela não pode financiar um valor menor e essa pessoa física não consegue pagar esse financiamento total. Então, do valor do financiamento, o governo federal dá uma determinada contribuição, né? Dá ali a sua parte. Ok? Então, a União vai conceder subvenção à pessoa física, então quem recebe, quem carga não vai receber em dinheiro, né? Aquilo ali vai ser abatido do valor do financiamento dele. No ato da contratação, o que mais que ele vai fazer? Vai participar do FAR. O FAR é o Fundo de Arrendamento Residencial, é um programa já antigo, tem bem mais de 10 anos, mediante integralização de cotas e vai transferir esses recursos para o Fundo de Desenvolvimento Social. Então, o governo federal tem alguns fundos, esses fundos direcionam recursos para os programas considerados prioritários. Então, o que ele vai fazer? O governo federal participa do FAR, então o FAR é um fundo público, né? O Fundo de Desenvolvimento Social também, só que aqui, o que ele vai fazer? Vai pegar, integralizar cotas do FAR e transferir para o Fundo de Desenvolvimento Social, ou seja,
vai viabilizar fonte de recurso para financiar o programa. Vai realizar oferta pública de recursos destinados aqui à subvenção econômica ao beneficiário pessoa física de operações em municípios que tenham até 50 mil habitantes. Ou seja, vai priorizar municípios com população menor, ok? Até porque nesses municípios o acesso à renda é mais difícil, né? Normalmente menos desenvolvido. Vai participar do Fundo Garantidor de Habitação Popular. Isso aqui vai ser importante porque, de acordo com as regras do programa, quando a operação estiver vinculada aqui ao Fundo Garantidor de Habitação Popular, aí ele não precisará fazer o seguro, né? Porque o Fundo Garantidor ele já funciona como mecanismo de seguro para a operação. Bom, vai conceder também subvenção econômica aqui por meio do BNDES. Então, por que por meio do BNDES? Ele pode conceder por meio de recursos dele aqui, transferindo recursos do FAR para o Fundo de Desenvolvimento Social, ou então, como o BNDES é uma instituição pública, ele pode fazer essa subvenção por meio do BNDES. Em qual modalidade? Aqui, modalidade de equalização de taxas de juros e outros encargos financeiros, aqui especificamente nas operações de financiamento de linha especial para infraestrutura em projetos de habitação popular. O que é isso? Quando eu falo equalização de taxas e outros encargos, significa assim, olha, de repente nós precisamos de um financiamento aqui para infraestrutura, porque a gente não pode financiar uma habitação popular numa determinada localidade que não tenha água, não tenha esgoto, não tenha ruas abertas, não tenha o básico, né, de infraestrutura. Então, e o recurso para financiar essa infraestrutura? Se o recurso se o financiamento for com recurso do BNDES, mesmo o BNDES tendo recurso subsidiado, essa linha pode sair cara, considerando aqui que o foco é a habitação para a população de baixa renda. Então, o que o governo faz? Por meio do BNDES, ele faz essa subvenção, ou seja, essa contribuição, mas equalizando taxas de juros, ou seja, ele supre a diferença da taxa de juros, ou seja, a taxa de juros sai mais baixa para o tomador final e quem arca com o custo, com o ônus da diferença da taxa é o governo federal. Então, ele entra efetivamente bancando parte do custo, tanto no financiamento direto para a pessoa física, quanto aqui no financiamento essa linha especial, quando é para infraestrutura, nos projetos de habitação social, abrir rua, fazer meio-fio, né? Esgoto, infraestrutura básica, ok? Bom, o regulamento aí do programa deve prever, entre outras condições, atendimento aos municípios com população igual ou superior a 70% de sua população total e taxa de crescimento populacional entre aqui os anos de 2000 e 2010 superior à taxa verificada no respectivo estado. O que é isso? Ou seja, eu tenho uma população urbana maior do que a população total do estado, ou seja, 70%. Se eu tiver um município, esse município tiver um crescimento populacional superior à média do estado e nesse município 70% da população é urbana e só 30% rural, ele vai ter aqui prioridade, ok? Então, vai ter atendimento, o foco maior é população, município menor, né, com uma população mais restrita e com uma certa desigualdade, né? Eu tenho muita gente na cidade, eu tenho que viabilizar, priorizar ali esse programa para esse município.